E no nosso caminho para o final, os temas passam a mudar, rapaziada. Sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biblioteca R, onde eu tô, nesses finais de semana, fazendo análise do livro Raízes do Brasil. A gente está caminhando para o final do livro, estamos agora no capítulo 7, o próximo capítulo e último capítulo, capítulo 8. E eu vou ler um trechinho do livro agora para vocês e mais alguns trechos ao longo do livro para exemplificar um pouco do tema do capítulo, que a gente está parando de falar sobre só o sistema de controle e começando a falar sobre uma reação a ele. Vamos lá, o capítulo 7 vai ter como principais temas as agitações políticas na América Latina, iberismo e americanismo, do senhor de engenho ao fazendeiro, o aparelhamento do Estado no Brasil, no caso esses são os tópicos, tá? Político-sociedade, caudilismo e seu avesso, uma revolução vertical, as oligarquias, prolongamentos do personalismo no espaço e no tempo, a democracia e a formação nacional, e as novas ditaduras e perspectivas. Para iniciar o vídeo, eu vou começar com uma citação que está aqui no começo do capítulo, inclusive, que é se a data da abolição marca no Brasil o fim do predomínio agrário, o quadro político instituído no ano seguinte quer responder à conveniência de uma forma adequada à nova composição social. Eu falei que eu vou escolher mais algumas citações ao longo do capítulo, principalmente porque esse é um capítulo que vai falar sobre diferentes partes e sobre a transformação do poder que a gente já falava, só que de formas diferentes. O que vai acontecer aqui? A partir desse momento, o Sérgio Buarque de Holanda ele não só vai falar sobre o comportamento do ibérico, mas como esse tipo de poder instituído por ele, ao longo do tempo e ao longo da colonização aqui no Brasil, ele se adaptou com o tempo, ele foi obrigado a se adaptar, ele foi obrigado a mudar, né? Passou muito tempo sendo da mesma forma, daquela forma precária que era sempre de controle, mas ele teve que se adaptar com o tempo, principalmente com coisas como urbanização, por conta de coisas como a urbanização. E nessa parte da urbanização, vai entrar uma discussão muito interessante, que é o quê? A gente vai ver o cara ele controlava tudo na fazenda, se adaptando para controlar tudo no cenário urbano. E ao mesmo tempo, a gente vai ver um desvínculo, uma quebra de vínculo entre o cenário urbano e o cenário agrário. Por quê? Porque o cenário agrário ele vai parar de depender tanto assim do cenário urbano. Vai ganhar uma autonomia, de certa forma. A força de trabalho com o tempo não vai ser a mesma, por isso que o trabalho ele não vai deixar totalmente, mas ele vai diminuir o foco do trabalho braçal, porque a gente vai ter, por exemplo, as usinas, que é uma coisa que ele vai comentar aqui. Outra citação que está aqui no começo, que é muito importante, antes de falar ela, no caso, eu vou falar um pouco sobre outro tema, outro foco desse capítulo aqui, que são revoltas. Esse tipo de governo, esse tipo de imposição de poder, ele gera inevitavelmente revoltas. Só que um tipo de poder trabalhado dessa forma, trabalhado nesse tipo de povo e construído culturalmente, faz com que essas revoltas, como é mesmo dito aqui no capítulo, elas não causassem prejuízo algum ou não causassem um prejuízo significativo para os negócios dos negociantes, digamos assim, para os negócios de quem tem realmente poder e quem exerce de fato um controle, entende? E nessa citação que eu vou falar agora, ele faz uma comparação entre as revoltas aqui e as revoluções no cenário europeu. Vamos lá. Perto dessa revolução, a maioria das nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da América Espanhola, parecem simples desvios na trajetória da vida política legal do Estado, comparáveis a essas antigas revoluções palacianas, tão familiares aos conhecedores da história europeia. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer exatamente aquilo que eu estava falando, que é o quê? Tudo bem, você pode... As revoltas que tinham, elas poderiam encher o saco, elas poderiam ser uma pedra no caminho, mas não causavam prejuízo efetivo, não assustavam, não faziam tremer a base de um castelo construído em volta desse controle todo. Era só mais uma pedra no caminho que seria desviada, seria transpassada, ou coisa do tipo, mas a cultura continuaria a mesma, o povo continuaria o mesmo, o povo continuaria basicamente sem pensar e continuaria por isso sendo controlado. Vamos falar sobre... Vai ter também
uma comparação entre o Brasil, nessa época de contralação pelos ibéricos, com o restante da América, principalmente com a América do Norte, que foi tratada de uma forma completamente diferente pelos ingleses, né? Como eu já comentei aqui, não vou ficar repetindo, mas vai haver essa comparação também das revoltas e do desenvolvimento em si. Mas a parte principal desse capítulo para mim é da seguinte citação, por quê? Porque aqui ele não vai falar sobre o povo, ele não vai falar sobre o todo, ele não vai falar só sobre o governo, ele vai falar sobre a forma de pensar de cada pessoa, dos controlados no caso, culturalmente, que faz com que essa pessoa seja desse jeito, faz com que essas revoltas não funcionem, faz com que nenhum tipo de movimentação façam tremer, no caso, essas colunas de um sistema bem construído para o controle e para a ignorância. E é basicamente, no meu ponto de vista, é esse o foco do capítulo. A história jamais nos deu o exemplo de um movimento social que não contivesse os germes de sua negação. Negação essa que se faz necessariamente dentro do mesmo âmbito. Assim, Rousseau, ele foi, para quem não conhece, ele é reconhecido principalmente no mundo da filosofia, foi uma figura importante, muito importante no caso, no tempo da Revolução Francesa, fazendo, no caso, essa ponte que eu comentei entre as revoltas aqui na América e as revoluções europeias. Rousseau, ele dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Outro ponto importante, como vocês viram aqui nos tópicos que eu comentei no começo, esse livro vai falar muito sobre a relação do homem com a sociedade e dessa sociedade formada pelo homem com o ambiente político. Por quê? Para você escolher bons políticos, para você entender o que está acontecendo quando alguém está controlando o seu país de uma forma boa ou de uma forma ruim, para você perceber quando você é ou não um cidadão alienado, você tem que ter um bom conhecimento político. Você tem que entender o que é a ciência política, pelo menos de forma básica, e entender o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo tanto aqui no âmbito social, do cidadão com o cidadão e os movimentos sociais, quanto na relação entre o cidadão e o governante. E o governante com os outros governantes. Por quê? Porque aí você vai saber diferenciar o que esse governante pensa do que ele fala e o que ele fala do que ele faz. E isso é importante para que se escolham bons governantes. Ou seja, você reconhece esse tipo de coisa, você separa esse tipo de coisa, você discute com outros cidadãos e a sociedade vai ser refletida em um governante. Ele citou Rousseau e mais para frente, no caso, assim, Rousseau, o pai do contrato social, que é uma das coisas que torna Rousseau mais reconhecido, pertence à família de Hobbes, o pioneiro do Estado Leviatã. Rousseau e Hobbes, eles tinham ideias diferentes. Hobbes, ele afirmava, enquanto Rousseau afirmava que o ser humano ele nasce bom e a sociedade o corrompe, Hobbes afirmava o contrário. O homem é o lobo do homem. O homem nasce mal e continua mal. E assim corrompe a sociedade. O que o Sérgio Buarque de Holanda traz nessa parte, ele mostra que as duas ideias são faces da mesma moeda. Ou seja, a sociedade ela é formada por ambas as coisas. E isso é refletido no comportamento da sociedade em si e principalmente em seu governo. Leviatã, Estado Leviatã, no caso, Leviatã é o nome do livro escrito por Hobbes defendendo esse ideal dele. E Estado Leviatã seria esse Estado que é refletido por uma sociedade má. Estado Leviatã. Um e outro vêm da mesma ninhada. A negação do liberalismo inconsciente em rosas, com R maiúsculo, um Melgarejo, um Porfírio Dias, afirma-se hoje como corpo de doutrina no fascismo europeu, que nada mais é do que uma crítica do liberalismo na sua forma parlamentarista, erigida em sistema político positivo. O que ele está falando aqui é que, baseando-se na relação que a sociedade tem com o liberalismo, a maioria das revoluções, das revoltas que a gente vê na Europa, no caso na Europa, ele falando das revoluções que tinham até essa época, eram voltadas contra o liberalismo. Tá. Uma superação de doutrina democrática só será efetiva possível entre nós quando tenha sido vencida a antítese
Liberalismo, caudilismo. Tá. Parte principal. Essa vitória nunca se consumará enquanto não se liquidem, por sua vez, os fundamentos personalistas e, por menos que o pareçam, aristocráticos, onde ainda assenta a nossa vida social. Isso entra num ponto, aqui pra gente já finalizar, que eu já havia comentado, que é o quê? Não existe não existe a possibilidade de haver uma revolta bem-sucedida, de haver uma mudança bem-sucedida, quando os envolvidos na busca por essa mudança, eles querem defender sua própria comunidade. Ou seja, pessoas que pensam de forma igual se juntam e defendem os seus próprios interesses. A gente não pode escolher o governo de um país baseado nos interesses de poucos, porque aí a gente volta para uma oligarquia de um jeito ou de outro, que é o governo de poucos. Então, quando um protestante, alguém que busca uma revolta, alguém que busca a mudança através de uma revolta, ela entra nesse tipo de briga, ela entra nesse tipo de combate, digamos assim, com algum sistema, com algum governo, com qualquer tipo de coisa, pensando simplesmente nas pessoas que pensam como ela, defendendo seus próprios interesses, defendendo as pessoas que têm os interesses atrelados aos seus, nunca vai dar certo. Por quê? Porque cada um vai buscar a mudança do jeito que quer para defender os próprios interesses, e quando encontrar outras pessoas buscando essa mesma mudança por conta de interesses diferentes, vai ter briga, vai ter divisão, vai ter polaridade, vão ter lados diferentes. E aí toda a organização que seria necessária para realizar uma mudança vai cair por terra. E o inimigo, no caso dessa mudança, vai ficar muito satisfeito, digamos assim. Essa foi a minha análise do capítulo 7, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, comenta o que você achou da análise, o que você achou do capítulo. Não deixem de conferir o livro, esse é um dos livros mais importantes, pelo menos na minha opinião, da literatura brasileira, da literatura mundial, se você procura saber pelo menos um pouco do comportamento do ser humano em sociedade. Então não deixe de conferir, o link do livro tá aqui na descrição. Tá? Siga também nossa página no Instagram, estou fazendo diversas curiosidades, indicações, não só de livros, de quadrinhos, de mangá, vou trazer inclusive aqui pro canal alguns deles, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários e continuar acompanhando. Falou!